se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O Fantasma do Caminho do Ferro, Passa Quatro. Passa Quatro era uma cidade tranquila, envolta pelo encanto das montanhas e histórias que pareciam flutuar nas brumas da madrugada. A linha de trem, há tempos desativada, ainda serpenteava pela paisagem, uma cicatriz de ferro que cortava o vale. Numa noite fria de julho, eu, um jovem estudante de história, decidi explorar aquele trecho esquecido, guiado pela curiosidade e pelo fascínio pelos mistérios locais. Com a lanterna em mãos e o caderno de anotações no bolso, segui o caminho de ferro em busca de registros fotográficos e histórias que poderiam enriquecer meu trabalho de pesquisa. A brisa cortante trazia o aroma do orvalho, e o silêncio da noite era quebrado apenas pelo som de meus passos sobre o cascalho. Apesar de estar sozinho, uma sensação estranha me acompanhava, como se o ar ao redor estivesse carregado de algo mais do que o frio. Havia rumores entre os moradores sobre um fantasma que assombrava o antigo caminho de ferro. Diziam que, durante as noites mais escuras, era possível ouvir o som de um trem fantasma, o chiado do vapor e os ecos de um apito que nunca se materializava. Histórias de desaparecimentos e avistamentos de uma figura encapuzada alimentavam a lenda, mas eu sempre considerei essas narrativas fruto de imaginações férteis. Caminhei por cerca de meia hora, até que minha lanterna iluminou uma figura ao longe. Era uma cabine de sinalização abandonada, com as janelas quebradas e a madeira apodrecida. Aproximei-me com cautela, registrando os detalhes com minha câmera. No entanto, ao passar pelo limiar da cabine, senti um calafrio que me fez parar. O ar parecia mais denso, e um som abafado, como o chiado de rodas sobre os trilhos, começou a emergir do silêncio. Olhei ao redor, tentando encontrar a origem do som, mas não havia nada além da escuridão. Mesmo assim, o barulho parecia cada vez mais próximo, como se um trem invisível estivesse se aproximando. Apaguei a lanterna, tentando escutar melhor, mas o que ouvi em seguida fez meu coração disparar. Passos, lentos e compassados, vinham em minha direção. Recuei instintivamente, tentando manter a calma. O som dos passos cessou assim que saí da cabine, mas a sensação de estar sendo observado permaneceu. Continuei meu caminho, agora mais atento, enquanto uma inquietação crescente tomava conta de mim. Ao virar uma curva do trilho, deparei-me com algo que me fez congelar. Sobre os trilhos, uma figura nebulosa pairava, envolta em um brilho pálido. Era como um homem, mas sua forma parecia desvanecer-se e reaparecer, os contornos oscilando como fumaça ao vento. O fantasma olhou diretamente para mim. Não havia olhos, apenas um vazio escuro onde o rosto deveria estar. Foi quando ouvi uma voz grave e arrastada ecoar, não pelos ouvidos, mas dentro da minha mente: "Você não deveria estar aqui." Paralisado, fiquei encarando aquela figura espectral que parecia flutuar acima dos trilhos. Meus pensamentos estavam embaralhados, e meu corpo recusava-se a obedecer qualquer comando. O frio da noite parecia intensificar-se, mas o que realmente me gelava era o peso invisível daquela presença. De repente, a figura começou a se mover, deslizando ao longo dos trilhos sem tocar o chão. Os sons dos passos recomeçaram, como se algo sólido estivesse pisando no cascalho, mas não havia contato físico com o solo. A cada movimento, o som do apito de um trem soava distante, como um lamento perdido nas montanhas. Recuei devagar, ainda tentando entender o que estava acontecendo. A figura não parecia hostil, mas sua presença exalava uma tristeza avassaladora. Finalmente, consegui recuperar o controle das pernas e me virei para correr. No entanto, assim que comecei a me afastar, senti um peso invisível sobre os ombros, como se mãos fantasmagóricas tentassem me impedir. "Espere!" A voz grave ecoou novamente, penetrando minha mente. Contra minha vontade, meus pés pararam. Virei-me lentamente, como se algo me obrigasse. O fantasma agora estava a poucos metros de distância, seus contornos oscilando como o calor que distorce o ar. Quem é você?" Consegui balbuciar, a voz saindo trêmula. "Eu sou o condutor." As palavras vieram lentas, arrastadas, como se fossem retiradas à força de um abismo de silêncio. "Este trilho é meu lar. E minha prisão." Havia algo incrivelmente melancólico em suas palavras.
Antes que eu pudesse perguntar mais, o fantasma levantou uma mão translúcida e apontou para a cabine que eu havia explorado minutos antes. O que procura, está lá. Mas cuidado, o preço da curiosidade é alto demais. Com o coração acelerado, voltei os olhos para a cabine, agora apenas uma silhueta escura contra o céu estrelado. O fantasma desapareceu tão repentinamente quanto surgira, deixando um silêncio inquietante em seu lugar. Não sabia se devia continuar ou simplesmente fugir dali, mas algo no tom daquelas palavras me fez avançar, como se uma força maior me compelisse. A cabine parecia ainda mais deteriorada à medida que me aproximava novamente. Uma sensação de déjà vu tomou conta de mim, como se já tivesse vivido aquele momento antes. Ao entrar, o cheiro de madeira apodrecida misturado a algo metálico, como ferrugem, enchia o ar. Meus olhos vasculharam o ambiente até que algo chamou minha atenção. Em um canto escuro, coberto por poeira e teias de aranha, havia uma mala de couro antiga, parcialmente enterrada sob destroços. Aproximei-me devagar, o coração batendo como um tambor, e puxei a mala para fora. Dentro, encontrei documentos e fotografias amareladas. As imagens mostravam um grupo de trabalhadores ferroviários ao lado de uma locomotiva, todos sorrindo para a câmera. Mas o que me arrepiou foi o rosto do homem no centro, o mesmo condutor fantasmagórico que eu havia acabado de encontrar. Ao folhear os papéis, descobri que ele se chamava Augusto Mendes, o antigo responsável por conduzir o trem naquela linha. Um dos documentos, datado de 1928, mencionava um acidente terrível que havia tirado a vida de Augusto e de dezenas de passageiros. O trem descarrilou em uma curva próxima, arremessando a locomotiva e seus vagões para o abismo. Meus olhos se fixaram em uma anotação final, feita à mão: prometi proteger este trilho. Não vou abandonar meu posto, mesmo na morte. Com o estômago revirado, saí da cabine com os documentos nas mãos. Minha mente fervilhava com o que acabará de descobrir. A promessa de Augusto explicava sua presença, mas não diminuía o medo que eu sentia. A escuridão ao meu redor parecia mais viva, como se o próprio trilho fosse uma entidade faminta, aguardando novos viajantes. Comecei a retornar pelo mesmo caminho, mas a cada passo a sensação de estar sendo seguido aumentava. Olhei para trás várias vezes, apenas para encontrar a escuridão absoluta. No entanto, o som de passos continuava, agora mais altos e mais rápidos. Foi então que o apito do trem soou novamente, mas desta vez mais próximo e estridente, como se uma locomotiva invisível estivesse prestes a me atropelar. Corri como nunca havia corrido antes, o terror me impulsionando. O som das rodas no trilho ecoava, e a vibração sob meus pés parecia real demais. Quando finalmente alcancei o início do trilho, o som cessou. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor, e minhas pernas tremiam tanto que mal conseguiam me sustentar. O caminho estava vazio, mas a presença de Augusto parecia ainda me observar, escondida entre as sombras. De volta à segurança da cidade, contei minha experiência a alguns moradores mais velhos. A maioria ouviu com olhares céticos, mas um senhor, com olhos marcados pelo tempo, assentiu lentamente enquanto eu falava. Augusto Mendes, disse ele, confirmando o nome. Lembro-me das histórias. Dizem que ele nunca deixou o trilho. Alguns acreditam que protege a linha de curiosos como você, outros acham que ele busca redenção pelo desastre. Perguntei por que a linha ainda era evitada, mesmo tantos anos após sua desativação. O senhor apenas deu de ombros. Medo do que não se pode explicar, jovem. Você teve sorte de sair de lá. Decidi que não voltaria àquele trilho, mas as memórias da noite assombram meus sonhos até hoje. Às vezes, ainda ouço o apito do trem fantasma nas noites mais silenciosas, e a figura de Augusto paira no limite da minha visão. Se ele é um guardião ou um espectro vingativo, nunca saberei. Mas uma coisa é certa, o caminho do ferro em Passa Quatro guarda mais do que histórias antigas. Ele guarda a alma de um homem que nunca deixou de cumprir seu dever, mesmo após a morte.